Olá, estamos aqui para mais uma live da série Quintas da Liderança. E o tema de hoje vai ser Desafios de Saúde Mental no Trabalho. Nós teremos a convidada Regiane Valim Vaccaro, que eu vejo que já entrou. Deixa eu colocar você, Regiane, aqui para dentro. Aproveito para dar as boas-vindas para quem está chegando agora também. Oi, Olá, Regiane. Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem também. Que bom. Hoje nós vamos ter, né, esse bate-papo a respeito de saúde mental no trabalho. E deixa Isso. eu te apresentar, né, Regiane? A Regiane, ela é psicóloga clínica, atua também como docente em cursos de graduação e pós-graduação, possui mestrado em psicologia clínica e hospitalar pela PUC de São Paulo e tem especialização em gestão de pessoas. Já atuou como psicóloga organizacional, também já atuou em desenvolvimento de lideranças, então a Regiane, ela transitou nos dois mundos, né? Regiane, você já passou por empresas, hoje você atua como psicóloga clínica. Isso mesmo, May. Foi uma experiência aí na área de gestão de pessoas de cerca de 20 anos, né? E aí uma transição em definitiva para a psicologia clínica, para o consultório, mas ainda com bastante paixão pela psicologia organizacional. Não à toa, aí nas universidades, que eu acabo sendo professora convidada de pós-graduação, né, eu trabalho com a preparação dos alunos para essa área especificamente. Ah, bacana. Então, gente, o pessoal que está nos assistindo, né, hoje vai ser um bate-papo bem interessante com uma pessoa que tem esses dois mundos, né, já experiência nesses dois mundos. E esse tema eu pensei pelo seguinte: a gente viu com a pandemia como saúde mental é relevante. Sempre foi, mas antes, né, Regiane, a gente não tinha essa consciência. Nas empresas, pouco se falava a respeito de saúde mental. E aí, com a pandemia, com esses novos desafios, a gente... Oi? Oi. Acho que cortou um pouquinho, né, Regiane? Isso, deu uma travadinha, eu entendi você perguntando até os desafios, novos desafios, né, que vieram com a pandemia para dentro das organizações. Uhum, isso. E aí a gente viu também, eu, por exemplo, através dos meus atendimentos de coaching, eu comecei a ter contato com vários relatos de gestores que têm pessoas na equipe sofrendo com algum tipo de problema relacionado com saúde mental, né? Então, Uhum. a depressão, crises de ansiedade, casos de burnout. Então, por conta disso, eu achei muito relevante trazer uma pessoa da experiência da psicologia clínica para conversar um pouco com os líderes, né? Que a minha audiência é a liderança, são as pessoas que estão fazendo gestão de pessoas dentro das organizações e vem se deparando com esse tipo de desafio adicional, tá? Então, seja É muito bem-vinda, Regiane. Obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Meilinha. Assim como você acabou de dizer, é um assunto de extrema relevância. A gente precisa discutir sobre. Quando a gente está falando sobre, a gente quebra muitos tabus a respeito, né? Confunde-se muito o adoecimento psíquico com fraqueza, né? Não tem nada a ver. Nós somos humanos, somos suscetíveis a adoecer, né? Não só no corpo, mas também na psique, né? Pensando no ser humano holisticamente, né, como um todo. E passar pela situação que nós passamos, que foi um grande desafio, né, para toda a sociedade,
inevitável que alguma coisa nesse sentido aconteça, né? Uhum. É até natural, na verdade, né? De acordo Muito. com tudo que a gente passou. Então, olha, eu vou começar aqui uma série de perguntas aí para você ir respondendo para nós. Eu Tá primeiro bom. queria saber um pouco da sua atuação como psicóloga clínica, que tipo de casos têm sido mais recorrentes, né, no seu consultório? Eu sei que existe a confidencialidade, você não vai, mas de uma maneira geral, o que você tem observado de demanda no consultório? Olha, antes da pandemia, o que surgia bastante no consultório era a questão da ansiedade, porque a gente sabe que é uma situação recorrente aí, né? No Brasil, nós temos uma estatística altíssima, principalmente na adolescência, né? E na primeira fase do jovem adulto, inserção no mercado de trabalho. Então, aparecia bastante. E questões de relações pessoais, né? Durante a pandemia, eu tive 3 situações diferentes de demandas. Uhum. Então, num primeiro momento, apareceu bastante casos de ansiedade, um pouco mais agravados do que, né, na situação que antecedia esse momento. Pelo medo, pelas incertezas do que ia acontecer, né, na vida, dali para frente, a gente achando que ia ficar em quarentena de 15 dias, quarentena de 40 dias, e aí falava-se no jornal, vamos ficar em quarentena de 2 anos, o povo, 2 anos, não aguento isso, como é que vai ser, né? Então, essa ansiedade, essa emoção que nos tomou naquele primeiro momento, né, da incerteza, que a ansiedade nada mais é do que o medo, né, ampliado. Então, você é capaz de dar conta disso? Como é que vai acontecer? Eu vou perder meu emprego? Não vou. Vou conseguir sustentar a família? Não vou. Né? Como é que eu vou pegar a doença ou não? Meus pais vão pegar a doença? Muita preocupação em torno, né, daquele momento. Uhum. Numa segunda etapa, lá para o meio da pandemia, aí eu estou falando de meados de 2020 para o final dele, o cansaço começou a se apresentar, né? Então, aí nós tivemos situações de demandas mais de episódios depressivos. Eu não vou chamar de depressão, porque eram situações pontuais, né? Então, um cansaço, aquela tristeza dos lutos todos que nós estávamos vivendo, tanto o luto coletivo quanto os lutos particulares, né? Perda de pessoas, perdas financeiras, né? O isolamento, a perda do contato com os amigos, a perda da vida, né, na sua totalidade. Então, de ter aí as fontes de recarregamento da nossa energia para dar conta do dia a dia, a inserção de todo mundo dentro dos lares e os desafios de lidar com trabalho à distância, barulho de vizinho, criança em escola, atividades domésticas, né? Os medos todos, as adaptações. Então, esse segundo momento, ele foi demarcado pelo cansaço e por episódios depressivos, de tristeza, melancolia, somado à ansiedade que já se apresentava, porque toda esse continuava, né? E depois, mais agora, para perto aqui desse momento que a gente está vivendo, que é final, mas não é final de pandemia, estamos aqui, né, aguardando, mas já com alguma abertura, já com algumas possibilidades, e com o retorno do trabalho presencial, eu percebo muitos casos de burnout, né, que é o esgotamento. Então, a gente se manteve resistente no enfrentamento durante esse período todo, quase 2 anos, e acho que gastamos o nosso estoque de resiliência nesse período, que agora se apresenta com essa fadiga mais acentuada, com esse esgotamento que é o burnout. Então, aí você soma ansiedade, episódios de depressão, tristeza, luto, né, com essa demanda nova de readaptação ao retorno para as tarefas. Então, eu percebo alguma resistência das pessoas também nessa readaptação. A gente aprendeu que tivemos alguns ganhos, né, com o trabalho virtual, por exemplo, a otimização do tempo, do ir e vir, do trânsito, né, que a gente conseguiu colocar outras coisas nesse lugar, e que agora há uma resistência nesse retorno e também esse cansaço que agora se apresenta diante de uma necessidade das empresas
de retomar o ritmo e de produzir, né? Porque ficamos muito tempo sem uma produtividade plena, né? Sem a possibilidade dos ganhos como eles precisam ser, né? Então, é isso que agora, nesse momento, tem se apresentado. Tá. E já que você tocou, né, nesses desafios que foram mais frequentes, a questão da ansiedade, a depressão, e agora mais no final da pandemia, questões de burnout, é, como é que a gente detecta, né? Como é que a gente percebe se a gente está com uma situação que precisa um pouco mais de atenção e de cuidado, Regiane? Acho que é bacana você falar sobre isso. Tá. O que diferencia ansiedade, depressão e burnout, na verdade, tem alguns sintomas que são muito semelhantes, né, entre um e outro. Então, a ansiedade é esse medo constante, tem a irritabilidade, perda de memória, dificuldade para concentração. A gente é sequestrado pela emoção, a gente fica tomado por ela. A insônia, que é aqueles pensamentos invasivos antes de dormir, que a gente não consegue engatar num sono que descanse de verdade, né? Alguns pesadelos, eu trabalho muito com sonhos no consultório, muitos relatos de pesadelos semelhantes, né? De perseguição, de necessidade de fuga, um medo constante que se apresenta, né? A depressão, ela também traz esses sintomas com o adicional, que é uma sensação de vazio, de perda de propósito, de falta de energia, né? De melancolia, de falta de vontade mesmo de ir às ações da vida. Como se não tivesse um motivo para levantar da cama. Né? E o burnout, ele vem mesmo com esse esgotamento, né? Como um cansaço a todo esse sentimento, dessa emoção que se apresentou. Então, é uma sensação de incapacidade, de não dar conta, né? De estar esvaziado, de não ter mais condições, né? De trabalhar, de fazer as coisas, de dar conta, de cuidar até de si, né? Então, não que um seja a evolução do outro, não necessariamente, né? Eles podem acontecer em separado, mas nesse momento a percepção é de que, né, uma coisa foi levando a outra. Né? E o que diferencia são essas marcações. A ansiedade, muito mais o medo, a depressão, o vazio, e o burnout, o esgotamento. Acho que essas palavras pontuam bem a diferença entre eles. Né? Legal, assim, legal saber dessas palavras-chave, até para a gente se referenciar, né? Onde que está o nosso caso, né? Isso, E o momento de procurar, né, uma ajuda, o momento de perceber que realmente eu estou adoecido, é porque assim, eu posso ter esses episódios momentâneos na minha vida, né? Às vezes eu estou mais cansado, não necessariamente isso é um burnout. Às vezes eu estou mais melancólico, não necessariamente isso é uma depressão. Às vezes eu estou diante de uma situação, me lembro quando eu fui fazer a defesa do meu mestrado, eu me tomei de uma ansiedade absurda, mas eu estou num caso grave de ansiedade? Não, eu estou diante de um grande desafio. Né? Então, eu acho que o que leva ao pensamento de que eu acho que eu preciso de ajuda e estou adoecido é a constância dessa sensação, né, dessas emoções e o excesso disso. Então, quando eu percebo que isso está tão excessivo, que me deixa desfuncional para a vida, aí é o momento de parar e procurar ajuda. Legal. E assim, como que, se você puder também, Regiane, falar um pouco de como a terapia pode ajudar, né, nesses casos, ou qual a importância da terapia, porque o que eu vejo também é que nem todo mundo teve a experiência de passar por terapia. Eu já passei algumas vezes, né? Sou até suspeita porque sou fã de terapia. Eu acho que é um valor, mesmo que você não tenha nenhuma questão de saúde mental, você tem um ganho em fazer um processo terapêutico, né? De se conhecer e de fazer ajustes, né? Todo mundo pode melhorar. Então, eu queria ouvir um pouco de você,
qual que é a importância da terapia para as pessoas, né? Quando que as pessoas poderiam considerar fazer um processo de terapia? Tá. Eu vou aproveitar aí o gancho da sua pergunta e me autorizar a falar um pouco dos preconceitos que cercam, né, o processo terapêutico, porque eu acho que é o primeiro grande impedimento da busca dessa ajuda. Tanto para o psicólogo, né, a busca para o psicólogo, quanto para a psiquiatria, que é uma área medicamentosa, né, da medicina, existe muito preconceito com relação a isso. Por quê? Se eu reconhecer que eu tenho um adoecimento psíquico, existe lá uma crença, né, como a gente já falou agora há pouquinho, que então eu sou uma pessoa frágil, uma pessoa fraca. É como se adoecer psiquicamente não fosse algo comum, né, para a condição humana. Aqui é uma bobagem, porque assim como a gente pode quebrar um braço, como a gente pode desenvolver aí uma pressão arterial instável, a gente também adoece psiquicamente, né? Por quê? Uhum. Que nós somos seres emocionais, né? A gente se toma por essas emoções. A psicoterapia, ela tem o papel de trabalhar o autoconhecimento. Cada um tem um jeito de enfrentamento diante dos estímulos estressores. A gente tem um enfrentamento que é universal, né? Que é armar lá nossa percepção de risco, né? Que é o medo presente, que nos dá o indicador de que a gente tem que ter uma ação sobre aquilo para resolver. Mas cada um tem um jeito de lidar com essa emoção, né? E a psicoterapia vai nos oferecer a oportunidade de reconhecer quais emoções eu tenho mais dificuldade? Será que eu sei reconhecer as minhas emoções? Que é o primeiro passo, né? Se eu não sei o que eu estou sentindo, como é que eu lido com isso? Se eu não consigo nomear, se eu não consigo nem reconhecer, né, me autorizar a ter uma emoção, né? Como é que eu vou lidar com isso? Então, acho que a psicoterapia vai por este caminho, de entender a partir da tua história de vida, das tuas relações parentais, das formas como você, os modelos que você aprendeu durante a vida de comportamento, como isso vai influenciar no enfrentamento dos seus estímulos estressores. Então, você pode ter um enfrentamento mais embativo, um enfrentamento mais pontual, mais eficaz, ou eu posso ter simplesmente uma rejeição, né? Tentar resistir e fazer de conta que não está acontecendo. Então, são várias formas de enfrentamento que vão te causar, vão te trazer a possibilidade de reconhecer, se perceber, e aí lidar com isso, talvez de uma forma, talvez não, posso até afirmar, né? De uma forma que te leve a ter uma manifestação, ter eu não posso dizer controle, porque a gente tem a ideia de controlar as coisas, mas não controla muita coisa não, né? Mas a administração, melhor dizendo, né, disso, para que evite que chegue num ponto mais crítico. Então, acho que a psicoterapia ela cumpre esse papel de mostrar para você como é que você responde aos estímulos estressores e de onde essa resposta vem, qual a origem dela. E aí a gente tem a possibilidade de fazer uma transformação, né, disso. Uhum. Muito bem. E Rejane, pensando um pouco, né, na liderança, e a liderança vendo casos, né, na equipe, às vezes os líderes ficam, mas o que eu posso fazer diante disso, né? Eu estou percebendo que o meu colaborador mudou o comportamento, porque esse é o relato que eu recebo. Olha, tá totalmente estranho, né? Tá desconectado da equipe, às vezes, é muito difícil acessar porque está no trabalho remoto, você não sabe o que está de fato acontecendo, né? Qual que é todo o cenário que a pessoa está enfrentando, mas existe ali uma mudança. A pessoa era de um jeito com esse líder e passou a ser de outro. Então, o que você pode trazer para a gente em termos de reflexões, de sugestões, e aí num caso desses, né? Tá. Bom, eu aprendi desenvolvimento de liderança com você, né, Meli? E eu tenho acompanhado bastante
Até para minha orientação da área organizacional, você foi minha mestre, né? Uhum. Então, assim, pensando até no acompanhamento que eu faço dos vídeos que você coloca, que são muito interessantes, eu vi recentemente um vídeo muito bacana que você falou da liderança pelo amor e pelo temor, né? Uhum. Então, eu digo que para o líder que hoje tem em sua equipe alguém adoecido, e se ele percebeu isso pela mudança de comportamento, que esse é o primeiro fator, né, o primeiro indicador, que use a empatia, né, que siga o seu conselho de fazer essa liderança pelo amor, porque nesse momento o que as pessoas adoecidas mais precisam é de humanidade, é de um acolhimento, é de uma compreensão, é de uma escuta, né? Então, o que eu vejo, o que o consultório me traz de informações, é que muitas vezes o profissional adoecido, ele tenta ter um diálogo com a empresa sobre o que está acontecendo com ele, e ele acaba sendo mal visto, né? Porque Uhum. vai começar a ter um problema, vai gerar improdutividade, vai me criar problema na equipe, não vai fazer entregas. Mas a gente não pode considerar o histórico desse profissional antes de, né, considerar desta forma equivocada. Está doente, né, precisa de tratamento, precisa de compreensão e acolhimento naquele momento para que ele possa retomar aquele profissional que ele tem sido até então, né? Uhum. Então, o que diria para a liderança é pensar dessa forma. E o líder também é um humano que pode adoecer, né? Então, Então, também, né? Exatamente. vamos pensar dessa forma empática, né? Como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de receber orientação, ou cuidado, ou escuta da empresa. Então, eu reproduzo esta forma para aquele que está na minha frente, que está precisando uma mão ali, né? Um apoio. Uhum. Você trouxe um outro tema também, né, quando você estava respondendo, essa questão, como é difícil levantar esse tópico, né, esse assunto com a liderança ou com a empresa, porque existe um tabu, né, na empresa. E caso de saúde mental, ixi, vai dar trabalho, né? E o quanto antes a pessoa puder procurar ajuda, melhor, né, Regiane? Assim, realmente Sim, precisa se mobilizar para procurar ajuda. E eu enxergo assim, o quanto que é importante o líder estimular isso. Ele não pode fazer muita coisa, né, para ajudar a pessoa a resolver aquela questão que ela está enfrentando. Mas ele pode orientar que é importante a pessoa procurar ajuda especializada, né? isso. E também a empresa oferecer, né? Orientar de alguma forma o que tem disponível em termos de benefícios, porque muitas empresas têm dentro do plano cobertura para terapia. Também implantaram outros canais de atendimento virtuais, às vezes de suporte para a saúde mental durante a pandemia. Então, tudo isso também é papel, né, da liderança e da organização trazer essa orientação de quais são os canais, que tipo de ajuda que eu posso procurar. Muitas empresas oferecem, de fato, esse benefício. Melinha é tão importante, né? Que o profissional saiba que ele pode contar, que ele tem algum apoio, né? E que tem caminhos, né? Há muitas situações que chegam no consultório, principalmente os homens, né? Que têm um pouco mais de resistência em admitir o adoecimento psíquico, né? Eu sei que pode parecer um preconceito ou um tabu, mas é o que a gente identifica na clínica, né? Isso. Às vezes é a empresa que percebe que ele está doente, é o chefe, é o líder direto dele, né? Que percebe, ele ainda não percebeu, Aham. né? E aí o líder chega entendendo que assim, perdeu a produtividade, não está mais empenhado, estou sentindo muito cansaço, né? Estou sentindo muita resistência, alguma coisa está acontecendo. E aí eles chegam dizendo, não, eu estou aqui porque a empresa diz que eu estou doente, né? Então, esse papel da organização que você está trazendo também é muito importante, é uma fonte de reconhecimento
dessa necessidade de ajuda, né? E aí você me perguntou como, né, que as pessoas podem buscar, como que o líder pode ajudar. Uma outra coisa que a organização também pode fazer, e talvez os líderes possam levar essa ideia, né, para dentro das empresas, é incentivar atividade física, né, ter um ambiente com relações sociais saudáveis, mais amorosas, né, como a gente está falando, né, que eu não tenho que amar todo mundo com quem eu trabalho, mas se eu tiver relações, né, mais amistosas, mais gostosas, um ambiente mais gostoso de estar, isso facilita bastante. Metas possíveis e claras, definições claras de tarefa, né, de objetivos, que todo mundo saiba qual é o propósito do seu trabalho, isso ajuda bastante, né, a diminuir o adoecimento. Então, assim, é criar toda uma atmosfera que traga bem-estar. Isso é interessante da atmosfera. Eu lembrei de um outro conceito que a gente vem usando muito, né, quando fala de liderança, que é o líder, ele tem um impacto muito forte na criação do ambiente psicológico da equipe. Então, esse ambiente é seguro, é acolhedor, é empático, fica mais fácil, né? É um ambiente que promove a saúde, né, Rejane? Agora, se for um ambiente de muita pressão, de muita intriga, é um ambiente que também te coloca numa situação adoecida, né? De alguma forma. Adoece a todos, né? A equipe e a gestores, né? Adoece a todos. Então, eu ter uma liderança comprometida, não só com tarefas, mas também com as pessoas, que eu acho que esse é o propósito do desenvolvimento dessa liderança pelo amor, como você trouxe, né, no vídeo que eu citei, é fundamental, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, porque a tarefa em si, ela pode ter um grau de dificuldade, mas o que adoece as pessoas dentro das organizações são as relações sociais. Então, se eu tiver um ambiente bacana, que eu gosto de estar, aquilo me motiva, me leva a ter mais produtividade, mesmo que eu esteja aí no meio de uma pandemia, eu sei que eu posso contar com os colegas para compartilhar as dificuldades, né? Eu vou ter ansiedade, eu vou ter um momento lá de depressão e luto, né, no meio da pandemia, mais apoiado, né, relações humanas, né, são tão importantes, né, como apoio, como acolhimento. A rede, né, de apoio que a gente tem. E se a gente se isola e tem essa tendência de não ter contato, né, ainda mais estando em trabalho remoto, né, se fica só você e sem interagir, a gente sabe que isso também faz falta, né, Rejane? Acaba fazendo falta no longo prazo. Como seres sociais, seres emocionais, a gente gosta e precisa, né, dessa. Pessoal que está assistindo a gente, se quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, porque daqui a pouco a gente está encerrando, tá? Queria também saber, Rejane, se você poderia indicar algum livro para quem não é psicólogo, né? Assim, que é o leigo que gostaria de saber mais a respeito de saúde mental ou desses assuntos que a gente tratou na live. Tá. Eu vou fazer indicação, né? A autora do livro que eu indico, ela não é psicóloga, porém ela teve uma sacada sensacional, né? Sobre essa questão do enfrentamento aos estímulos estressores. Tem um TED Talk dela, inclusive, se quiserem assistir, ele é curtinho e bacana e apresenta o tema do livro. É o livro da Brené Brown, que chama A Coragem de Ser Imperfeito. É muito bacana mesmo, eu já li esse livro. E ela apresenta ali, né, situações de um jeito muito gostoso de ler, né, uma leitura fluida. Ela apresenta ali as situações que a gente vive no dia a dia e como lidar, né, da melhor forma, sempre pensando que a gente não precisa ter resposta para tudo, a gente não precisa estar pronto para tudo. A gente só precisa reconhecer como esses estímulos, essas situações nos tomam, nos acometem e escolher as formas de resposta. Pode não ser a melhor resposta naquele momento, mas aí eu aprendo para no próximo
eu poder oferecer essa melhor resposta, né? E assim por diante. Então, acho que esse livro, ele é muito bacana. Um outro que eu coloquei aqui também, que não fala necessariamente de questões psicológicas, mas que nos ajuda a nos conhecer, é As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman, né, que nos ensina um pouco de como é que a gente gera expectativa com relação ao outro, já que a gente está falando que as relações sociais são tão importantes, né, para o nosso apoio psíquico, né, para a nossa saúde mental. Então, aprender também o que a gente espera do outro, o que o outro espera da gente, como é que a gente faz, né, a negociação disso é bacana, né, então esse também é legal. Eu acho que é isso, May. Não, E tá quem tiver ótimo. interesse também, tem muitas boas plataformas de artigos científicos com publicações aí sobre saúde mental na pandemia. Então, se quiserem procurar, é também uma boa fonte. Muito bom, mas esse daí me surpreendeu, porque realmente o da Brené Brown, o outro eu já anotei aqui enquanto você falou das 5 linguagens do amor para eu pesquisar. O da Brené Brown realmente, eu até pus no chat aí como se escreve para o pessoal procurar. A Coragem de Ser Imperfeita é um livro bem bacana. E também nos convida a desconstruir essa questão da vulnerabilidade, né, Regiane? Porque vulnerabilidade, há um tempo atrás, antes, né, dessas discussões recentes, era visto como uma coisa que é ruim. Como é que eu vou mostrar a minha vulnerabilidade, né? E o líder enxergava isso como uma coisa ruim, porque o líder ele precisa ser fortão ou fortona, né? A líder precisa ser pessoa assim corajosa, forte. Como assim vou me mostrar vulnerável? E eu acho que uma coisa interessante que eu aprendi com esse livro, especificamente da Coragem de Ser Imperfeito, é que precisa coragem, né? Então, precisa de uma força para você se colocar na posição de vulnerabilidade. E quando você se mostra vulnerável, o outro reconhece, né? Esse é um fator de conexão, né? Ele se identifica com aquilo. A pessoa gosta de ver quando a outra se coloca numa situação mais vulnerável, né? Com as defesas mais baixas, né? Quando fala abertamente, francamente, e as pessoas se conectam com isso. E principalmente aqueles que estão em situação de destaque, que acabam sendo modelos, que é a liderança, inclusive, né? Agora, uma outra coisa que a gente precisa considerar, viu, May, como a nossa sociedade nos... Eu sei que a gente está terminando, eu vou ser breve nessa colocação. Mas a sociedade nos cobra que a gente tenha sucesso profissional, sucesso financeiro, que sejamos pais excelentes, sejamos amigos presentes, que estejamos sempre informados, né, que estejamos presentes em todas as redes sociais. Não é possível que a gente dê conta disso tudo, né? Algumas batalhas a gente pode abrir mão, a gente prioriza algumas. Tem pratos que um dia cai, o outro eu consigo equilibrar. Mas eu vejo que as pessoas sentem muita culpa quando um prato cai. E isso também é um fator de adoecimento. Né? Então, vamos pensar que nós temos limites e a gente precisa respeitá-los. Exatamente. E tem essa expectativa mesmo, né? Da gente dar conta de várias coisas. E até essa fala que você trouxe, Regiane, me remeteu também a umas reflexões que eu ando fazendo sobre a questão da transformação digital. Como que é difícil para o humano acompanhar o ritmo, né? De eles falam de evolução exponencial, né? Porque a evolução humana, ela é linear, né? Ela vai mais de passo a passo, né? Ela vai mais lentamente. E a gente agora está se deparando com situações de aceleração nos ritmos de mudança, e também um aumento de complexidade, de hiperestimulação a que todos estamos expostos, e fica difícil, né, num cenário desses, também não adoecer, né?
Muito difícil, porque é a cobrança de estar sempre pontualmente, né, up to date, né? Tem que estar acompanhando tudo que está acontecendo, muito bem informado, muito bem conectado. Não é possível, nós somos só humanos, a gente tem limitações, né? Quanto tempo demorou para o nosso cérebro evoluir, né? Desde o primata até agora. A gente vai evoluindo devagarzinho, mas vamos respeitar que temos aí limitações, né? A gente precisa vencê-las, mas sem com a coragem de ser imperfeitos, como diz Brené Brown. Exatamente. Aqui tem um parabéns pela live de hoje, aprendendo sempre. Queria agradecer a presença de todos que acompanharam a live ao vivo. Eu sei que algumas pessoas também depois assistem ela gravada, que deixo disponível também. Queria te agradecer, Regiane, por ter aberto esse espaço na sua agenda para conversar com a gente, trazer um pouco da sua perspectiva e prazer em revê-la, né? Mesmo que seja dessa forma. É só um comentário. Eu e a Regiane, a gente trabalhou juntas, né? Em RH há muito, muito tempo atrás. Tem um comentário aqui também da Rosana. Ah, que pena, peguei a live no final. Queria ter assistido desde o início. Rosana, não se preocupe que a live vai ficar gravada, então você vai ter essa chance. Ela está dizendo que o assunto é muito importante, a Regiane é demais. Também acho? Olha, Ney, super te agradeço pelo convite. É tão importante a gente ter esses espaços, né, para expor a questão da saúde mental, que ela é tão cheia de tabu, né? É muito bom te rever. A gente precisa fazer isso mais vezes, mais presencialmente, eu desejo. E eu vou agradecer aqui a Rosana, que é a minha prima, então ela é muito suspeita para dizer que eu sou demais, tá? Mas ela é uma líder incrível também, e aí eu já deixo aí a dica para ela te conhecer mais. Tá bom, tá ótimo. E a Carla Gente, também muito está obrigada. agradecendo. Olha, obrigada. Tudo de bom para você, Regiane. Olha, teve mais um comentário aqui. Sempre bom ouvir sobre esse assunto da Thelma. Concordo, a Regiane é demais. Ó, tem umas fãs na live. Tá bom. Bem, muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que participou e aí nos deu escuta. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.